Bem-vindo ao SBEMcast. Você está no EndoRounds, discussão de alto nível com base em evidência. Olá, eu sou Larissa Garcia Gomes, médica endocrinologista da SBEM e da Faculdade de Medicina da USP. E hoje vamos falar para um assunto bem popular no momento, o tratamento da menopausa. Então, a terapia da menopausa, ela voltou ao centro das discussões médicas, mas também da comunidade, né? Depois de 2 décadas de controvérsias, hoje temos um cenário diferente, com preparações mais fisiológicas para esse tratamento e evidências mostrando benefícios importantes quando bem indicado. Mesmo assim, é muito comum encontrar dúvidas e receios, tanto entre os pacientes, mas também entre os médicos em prescrever a terapia. E para falar de onde vêm esses medos e o que realmente a ciência nos mostra sobre os riscos dessa terapia, nós vamos conversar hoje com a doutora Ruth Clapausch, que é ex-presidente do Departamento de Endocrinologia Feminina da SBEM, professora da Unilago e grande pioneira no estudo da menopausa. Ruth, um prazer ter você aqui com a gente hoje. Olá, o prazer é todo meu, né, de poder estar participando aqui dessa educação continuada e tentar atingir o pessoal mais novo, que não pegou todo o ciclo da menopausa, né, que a gente passou, que eu já trabalho com menopausa desde 1992, então já peguei a época em que a menopausa estava no auge da moda, aí depois veio o WHI, né, que botou muitos conceitos em xeque, ela ficou meio que proscrita e agora está voltando à moda. Então a gente tem que realmente ter parâmetros para também não liberar demais, mas também não restringir demais. A gente tem que ter critérios. Então, lá no início a menopausa era para todos, Feminine Forever. Aí houve esses estudos que a gente vai falar agora e a gente está reanalisando isso. E tentando individualizar para quem que a gente pode dar e para quem realmente a gente não pode dar e como pode dar. Vamos falar do WHI. Eu acho que muito dos receios, das dúvidas vieram à tona a partir desses estudos, né? O que o WHI trouxe e mostrou que da febre que era, né, reposição para todo mundo, para quase ser um tratamento proscrito, né? O que ele trouxe, o que ele mostrou? Então, eu vou entrar um pouquinho antes. Antes do WHI, por volta de 1960, que a reposição hormonal foi criada, em 1970 ela já começou a ser usada, e os estudos que haviam até então eram estudos observacionais. O principal deles era o estudo das enfermeiras, em que as enfermeiras que usavam iam anotando que benefício elas tinham. Chegou-se à conclusão que a reposição na época melhorava, reduzia fraturas, né, e reduzia a doença cardiovascular em 30%. E aí houve uma pressão do fabricante dos então medicamentos em reposição hormonal de colocar essas indicações na bula: tratamento de osteoporose e prevenção de doença cardiovascular. E aí o governo falou, não, vocês têm que fazer um estudo randomizado, duplo cego, para ter essa evidência. E foi o WHI, que foi um estudo com 3 braços, 8.000 mulheres usando só estrogênio, que eram mulheres esterectomizadas, estrogênio equino conjugado. Outro grupo usando estrogênio equino conjugado com medroxiprogesterona, que eram não esterectomizadas, 8.000, e um grupo usando placebo. E aí o primeiro resultado saiu em 2002, em que se observou que esse grupo que usou estrogênio equino conjugado e medroxiprogesterona, ao contrário dos estudos observacionais, teve maior risco de doença cardiovascular. Em vez de reduzir 30%, aumentou, principalmente nas mulheres mais velhas. Então esse braço foi interrompido, o outro braço só do estrogênio permaneceu mais 2 anos, então foi um total de 5 anos no primeiro braço, 7 anos no outro, randomizados. E não houve esse prejuízo, mas também não houve benefício. Então ficou essa coisa por terra, doença cardiovascular. Previne, como nas enfermeiras, que era observacional, ou piora? Será que o problema foi da medroxiprogesterona? Porque o estrogênio equino só não teve? Aí várias reanálises foram feitas, chegou-se à conclusão que, dividindo os grupos de pacientes por faixa etária, aquele grupo que começou a reposição hormonal entre 50 e 59 anos teve algum benefício cardiovascular, não foi significativo, porque o número de pacientes nessa faixa etária era pequeno.
eles recrutaram, na verdade, mulheres que tinham em média 63 anos ao começar, porque havia esse conceito de que, na época, né, que reposição hormonal é bom para todo mundo. Em qualquer idade você pode começar, que vai fazer bem. De fato, para fratura, qualquer idade melhora, mas não para doença cardiovascular. Então, fazendo essa reanálise, veio esse conceito, então, da janela de oportunidade. Que é isso, a janela de oportunidade é entrar com a reposição hormonal quando ainda não tem placas de aterosclerose subclínica que possam desprender, porque existe um efeito protrombótico da reposição. Então, nessas mulheres com idade mais avançada que já tinham essas patologias, houve um maior risco cardiovascular. Quem não tinha, não teve. Então, daí a importância de fazer um screening cardiovascular nas pacientes mais velhas. Ainda hoje, você começar a reposição hormonal numa mulher de mais idade, acima dos 60 anos, ou mais de 10 anos de menopausa, ainda não é uma contraindicação, nunca foi uma contraindicação. É apenas uma situação onde os riscos geralmente são maiores que os benefícios, né? Das ondas de calor, da prevenção da osteoporose. Então, é grande questão. Então, eu acho que uma avaliação de risco cardiovascular, uma vez tem intenção de prescrever uma mulher sintomática, em que você observa que tem benefício, e eu acho que você trouxe um ponto muito importante, né? Essa semana teve essa questão da retirada do Warning Box pelo FDA e houve toda uma comoção, né? E eu acho que ainda a avaliação, a individualização é importante, né? Assim, então, em toda mulher que vem, eu acho que merece uma avaliação de risco cardiovascular. Eu queria saber sua opinião, se você estratifica esse risco em todas as mulheres, se você só a partir do momento que saiu da janela de oportunidade, como que você avalia essa estratificação de risco na mulher que uma candidata à terapia hormonal? Existe o score de risco cardiovascular, né, das sociedades de cardiologia. Então, uma vez que você, mesmo antes da janela de mais jovem, se você identifica que essa paciente tem uma patologia, para uma diabética já tem uma morbidade que traz para o risco intermediário de reposição hormonal. Então, mesmo antes dos 60 anos, antes de 10 anos de menopausa, se você identifica hipertensão, diabetes, dislipemia, acho útil colocar no score de risco cardiovascular, e aí até risco intermediário você pode fazer a reposição com cuidados, tentando fazer preparações menos danosas do ponto de vista cardiovascular. E acima dos 60 anos, ou 10 anos de menopausa, mesmo sem fator de risco, aí eu acho que vale uma avaliação mais cuidadosa mesmo. Eu acho que as calculadoras de risco são ferramentas interessantes, né? Agora tem a Prevent Equation, eu acho que são ferramentas interessantes para a gente utilizar e avaliar se a paciente é baixo risco, risco intermediário alto ou muito alto, né, para justamente a gente ter tranquilidade de tratá-la com a melhor preparação, a mais segura, que melhor se adequa. Isso, exatamente. E aí, eventualmente, até pela calculadora, você pode pedir outros exames, né, se for necessário. Perfeito. E eu acho que o maior temor, né, tanto da paciente quanto dos médicos, são os hormônios câncer e hormônio dependente, né? Acho que o câncer de mama é a grande preocupação, principalmente das pacientes. Quando você pergunta se tem alguma questão, qual é realmente o risco de câncer de mama, muitas falam, minha mãe teve câncer de mama, então não posso fazer terapia hormonal. Então, eu queria a vivência e mesmo as evidências científicas, o que mostra em relação à avaliação dessas pacientes com relação ao risco de câncer de mama, qual é esse risco real e como você acompanha essas pacientes com relação às pacientes visando terapia hormonal e screening periódico, se muda alguma coisa no screening seu para câncer de mama naquelas que estão fazendo terapia hormonal. Então, assim como a doença cardiovascular, o câncer de mama é multifatorial, né? O hormônio é apenas um componente deles. Tem a questão genética, tem a obesidade, que também leva a um risco, etc. E tem também um score de risco para câncer de mama. Eu uso o IBIS, que é um questionário que você faz na internet. Geralmente, nesse questionário, quando você coloca história familiar muito próxima de primeiro grau de câncer de mama, de mãe, de irmã, ele dá um risco mais aumentado.
Então, acima de um determinado risco, você não deve fazer a reposição hormonal. Acima de 5%, né? Nos próximos 10 anos, o score dá o risco nos próximos 10 anos e para toda a vida. Então, acima de 5% nos próximos 10 anos, não é indicada a reposição hormonal. Entre 1,7% e 5% pode ser feito com cuidado. E explicar para a paciente que o hormônio não causa câncer, mas ele pode estimular alguma coisa, alguma célula que já esteja em desenvolvimento, que é importantíssimo fazer os exames anuais. Isso é um desafio no serviço público, que às vezes os pacientes não conseguem fazer anualmente, etc., mamografia. Mas eu acho que você pode contemplar dessa forma e esclarecer. Nas pacientes que têm esse risco intermediário de 1,7% a 5%, eu acho que tem que pesar muito bem o benefício e o risco. Qual é o benefício que vai ser trazido ali? Fogacho, ela é muito sintomática, não existe outra opção, ela já tentou outras opções e não funcionou. Talvez ela possa fazer por um curto prazo, porque tem algumas questões relacionadas à duração da reposição hormonal, o tipo de hormônio que é usado também na reposição, que há hormônios, por exemplo, os progestógenos, a progesterona micronizada e a dihidrogesterona, são os que não mostraram aumento de risco de câncer de mama em um prazo de 7, 8 anos, associado ao estrogênio. O estrogênio aumentou discretamente o risco e o estrogênio associado ao progestógeno aumentou mais o risco conforme a duração da reposição hormonal. Quando o progestógeno era progesterona micronizada ou dihidrogesterona, esse risco não aumentou ao longo de 7, 8 anos. Então, seria o progestógeno de preferência nessas pacientes com risco. E a duração do tratamento também, eu entendo que deveria ser abreviada. Não é fazer muito tempo, fazer o período que ela está mais sintomática e partir depois para outras opções para osso, se houver necessidade, né? Por exemplo. Perfeito. Eu acho que as principais questões, então, de risco, assim, de medo, estão muito linkadas a essas duas questões. Risco cardiovascular de trombose e risco de câncer de mama. Pelo menos são as angústias principais. Você deu outros pontos que os pacientes se preocupam com relação, ou mesmo os colegas se preocupam com relação à prescrição da terapia hormonal, uma barreira maior? Eu acho que o câncer de mama no imaginário da paciente é o que tem maior risco, né? E para o médico, a doença cardiovascular, a trombose é mais conhecida, né? Eu acho que é importante você abordar, quando você faz a reposição hormonal, os riscos do estilo de vida nessas patologias. Então, estar acima do peso, estar sedentário, isso aumenta o risco das duas patologias. Então, não é só dar reposição, é fazer uma correção do peso, se houver, né? Atividade física, enfim, esse tipo de coisa. E com isso mostrar, inclusive esse score de risco de câncer de mama, ele é bem bacana, porque você pode simular, você bota lá o peso da paciente e você simula com ela, se ela perde peso, como o risco dela diminui. Se você diminui o peso lá no questionário, o risco diminui. Então, é uma forma muito fácil de mostrar para ela o benefício que pode ter a perda de peso, né? Eu acho que são esses pontos para o médico. Claro, tem que avaliar a questão ovariana, que o câncer de ovário é algo raro, mas é uma contraindicação você fazer reposição hormonal. Câncer de endométrio também. Então, são as principais contraindicações e trombose, né? Trombose prévia. Depois dessa saída do Black Warning, né? Do FDA, a gente tem observado, está havendo uma flexibilização das condutas de reposição hormonal nessas pacientes que têm fatores de risco para câncer de mama, para trombose, para câncer de ovário, para câncer de endométrio. Se foram curados, por exemplo, já está se cogitando fornecer hormônio. Tem essas cogitações. É importante dizer, é um pêndulo, né, Larissa? Quer dizer, assim como houve uma proibição muito grande, a gente acho que não pode liberar agora. Não há evidências, porque essas mulheres não faziam reposição hormonal. A gente não sabe se elas vão ter mais recidiva ou não vai ter recidiva. Então, esse tipo de flexibilização que a gente pode eventualmente cogitar numa paciente mais jovem, por exemplo, que operou um câncer de ovário, tem que ser muito esclarecido, eventualmente com consentimento informado, porque a gente não sabe se vai
aumentar a recidiva ou não, aí é pesar a qualidade de vida com o risco que a gente desconhece de uma paciente que já curou, vamos dizer assim, o câncer, né? Não, concordo perfeitamente. Eu acho que pesquisas estão acontecendo nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente, principalmente em consultório, deve tentar fazer o que a gente tem mais evidência, né? Salvo situações em que realmente, é o que você comentou, pacientes altamente sintomáticas, que terapias eventualmente não hormonais, que existem terapias não hormonais, é importante a gente falar isso, novas estão chegando, mas algumas ferramentas ajudam bastante. A questão da saúde também urogenital, o estrógeno vaginal, muitas vezes ele é possível para várias dessas situações. Eu acho que cada vez mais a terapia hormonal não é vilã, é um tratamento que é seguro, eficaz quando bem indicado, mas é importante a gente estar embasado por conhecimento, né? Ter um senso crítico bom, pesando indicação contra indicações relativas, para a gente fazer realmente um tratamento assertivo. Eu acho que foi ótima a conversa, Ruth, acho que a gente esclareceu esses pontos. Muito interessante usar o que você comentou, as ferramentas de estratificação. Eu acho interessante mostrar para os pacientes essas ferramentas também, né? Eu acho que você falou um ponto muito importante, que é tratar as comorbidades associadas, né? As próprias ferramentas em relação tanto à mama quanto ao risco cardiovascular também apontam que o LDL tem que ser mais intensificado, a gente tem que tratar o sobrepeso e a obesidade. Então, acho que esses pontos de estilo de vida, né? Incentivar, é o momento da mulher que aumenta o risco cardiovascular, sem dúvida, pela própria transição da menopausa. Então, é o momento da gente também, como médico dessas pacientes, discutir estilo de vida, dieta, exercício físico. Eu falo que não é opcional mais atividade física, eu acho que nunca é, mas na transição para frente é fundamental, exercício de resistência também. Então, acho que é uma conversa altamente esclarecedora. Quero muito te agradecer. É sempre um prazer e um aprendizado enorme estar com você. Prazer é meu. Só complementar o seguinte, esse balanço de risco e benefício tem que ser feito ano a ano, né? Porque a paciente vai mudando. Aquela consulta inicial, você prescreve um tipo de reposição, no ano seguinte ela tem que estar com os exames de acompanhamento, que é a mamografia, ultrassom transvaginal, você tem útero, né, e ovários. Tem que fazer isso anualmente e, detectando alguma alteração nova clínica ou nos exames, mudar, né? Reduzir doses com o tempo, ajustar, mudar as substâncias, se for o caso. Então, é dinâmica, assim como é a paciente, como ela vai mudando. Perfeito. Muito obrigada. Como disse vocês todos, a reposição continua até a próxima consulta, né? Até essa reavaliação, aí a gente vai ajustando. Sempre um prazer, muito obrigada. Prazer todo meu, querido. Obrigada a vocês. Para mais informações, confira na legenda desse episódio. Endo Rounds é mais um quadro do Spencast.